Oi, eu me chamo Rodrigo, eu sou psicólogo e hoje é um dia que eu saberia que em algum momento chegaria, que é o dia de falar desse livro aqui. Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída. Um livro famoso, especialmente ficou famoso na década de 80, no início da década de 80. Um livro que gerou um filme e tem essa personagem aqui, Cristiane F., né? Antes de começar a falar desse livro, quero lembrar que estou fazendo a série deste livro aqui, da Viviane Mosé, A Espécie que Sabe, do Homo Sapiens, A Crise da Razão, e estou enrolando para começar a série deste livro aqui, do Leonardo Goldberg, Freud, uma introdução à clínica psicanalítica. Estão em andamento, esse aqui já está bem avançado, já fiz muitos vídeos a respeito, esse aqui eu só fiz um, ainda estou um pouco tímido para começar, mas a gente vai começar. E também terminei recentemente a leitura deste livro aqui, Juliano Garcia Peçanha, grande escritor brasileiro, Filósofo no Porta-Luvas, o primeiro romance dele. E já emendei com esse aqui, A Natureza Selvagem, do Jon Krakauer, não sei como fala direito, que é um livro que inspirou um filme do mesmo nome, baseado numa história real. E esses livros aqui, eles têm uma certa ligação. Depois, mais pra frente, eu vou falar a respeito. Mas eu posso adiantar que fala de uma recusa da vida. Recusa de viver na nossa sociedade, na nossa cultura, e meios que se encontra para fugir dela, que acontece aqui, de forma trágica. E aqui o Juliano, ele fala de como, de alguma forma na vida dele, ele sempre esteve do lado de fora do mundo, da vida, e ele começa a reverter. Ele vai para uma ideia de estar dentro, né? Então, muito interessante, ambos os livros, e logo logo eu espero poder falar deles, né? Agora, Christiane F. é um livro muito importante para mim, porque ele marca a minha iniciação como leitor, né? Eu li a primeira vez esse livro, eu tinha 21 anos, eu era garçom, lembro muito bem. Li um exemplar emprestado de uma biblioteca, aqui de Itapevi, que havia sido emprestado de uma amiga, que pegou na biblioteca, me emprestou, e a gente falava muito sobre esse livro, sobre os personagens, sobre as histórias, né? E esse livro aqui, ele foi aquele que pela primeira vez, aquele livro que te captura, que você tá lendo em qualquer lugar, no ônibus. Eu lembro de estar, antes de entrar no trabalho, eu era garçom, como eu falei, de estar lendo o livro ali, esperando na hora de começar o trabalho. E tem muitas razões para isso, né? Primeiramente, eu quero falar sobre o título dele. Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída. É um título que soa por muitas vezes sensacionalista, né? Um título que chama a atenção. É uma menina de 13 anos que se droga e se prostitui, né? É um título brasileiro, porque o título original, a tradução dele seria Nós, as Crianças da Estação Zoll, né? Que seria ali o relato dessas crianças, adolescentes, que ficavam aí nessa estação Zoll, ali em Berlim, onde era o ponto de prostituição e de uso de drogas. Em específico, aqui a gente está falando de uma droga chamada heroína, uma droga injetável e inalável, né? Na história aqui, a Cristiane, como muitos usuários começam, através da inalação, né? Cheirando ali o pó de heroína, até que vai num estágio mais avançado, considerado até ali um salto na experiência da drogadição, que é injetável, né? Você injeta, você pega o pozinho ali, esquenta na colher, vai dizendo tudo como funciona aqui nesse livro, né? Mas o que eu acho importante chamar a atenção aqui é a gente pensar além dessa questão do sensacionalismo, né? Da romantização das drogas, da experiência da drogadição, e prestar atenção no que é dito pela Cristiane durante todo o livro, né? Esse livro não foi escrito pela Cristiane, na verdade é um livro relato,
né? Quem escreve, quem transcreve o relato da Cristiane são os jornalistas Kai Hermann e Horst Hieck, né? É alemão, tudo alemão aqui, tá? A história se passa em Berlim, nos anos 70. E a Cristiane, ela conta a sua história antes da chegada em Berlim. Ela conta de uma vida no interior. Ela conta de uma relação bem problemática dos pais. Ela conta de muita violência doméstica dentro de casa. Ela conta de um pai distante. Ela fala de uma mãe meio omissa, talvez, né? Não sei. É para se pensar. Fala de pais que vão para Berlim em busca de um sonho, né? Aquele sonho de se tornar classe média, de ter uma vida confortável, muitos planos, mas são planos que fracassam, né? Planos que fracassam ao longo do tempo. A família vai se deteriorando e a Cristiane, a gente pode dizer que ela vai sendo isolada, vai se isolando e vai entrando nesse mundo que é extremamente violento. Desde ali, quando chega em Berlim, ela vai descrevendo o lugar onde ela mora, o conjunto Gropius, né? Que é um lugar bastante pouco humano, bastante concreto, pouco espaço para as crianças brincarem. Acho que uma questão que ela coloca muito aqui, tinha sempre ali uma autoridade presente, seja o síndico, sejam as regras do conjunto onde ela morava, os próprios pais das crianças, violências que as crianças sofrem dentro e fora de casa, a escola, também um ambiente bastante competitivo. Que mais? Vai sendo uma junção de coisas. No depoimento da Cristiane, a gente vai vendo que ela tem uma perspicácia de observação, de pensamento. Ela questiona a sua existência, ela questiona a sociedade em que ela vive, a cultura que ela vive, né? Claro que tem momentos no livro que são bastante densos, pesados, afinal de contas a gente está falando de uma menina de 13, ela começa a se prostituir mesmo, se muito bem me lembro, aos 14 anos, né? Mas aos 13 ali ela já está inserida num submundo, num universo um pouco marginalizado, um pouco não, bem marginalizado, de jovens que vai falando de uma cultura, né? Muitos jovens, a maioria, a grande maioria deles, filhos de proletariados, filhos de trabalhadores que vivem ali uma vida, vamos dizer, miserável. A gente está aqui no ápice de um capitalismo tardio lá na Alemanha, e existia o Muro de Berlim. Aqui a gente está falando de uma Alemanha ocidental, então, claro, uma Alemanha capitalista. E a Cristiane, muito perspicaz, ela vai descrevendo no seu relato, entre suas histórias de drogadição, todo o inferno que ela vive, que ela vai entrando no inferno sem fim, ela vai percebendo a realidade em que ela está, né? Isso é muito admirável. Eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes desse livro, a narrativa da Cristiane. Na época que ela narra esse livro, que os jornalistas transcrevem, ela tem 15 anos, né? Eles conhecem ela através do depoimento que ela dá no tribunal. Ela é chamada para depor. Ela havia sido acusada de portar e usar drogas, né? Era criminalizado isso. Ela é internada, ela é presa, inclusive. Acontecem muitas coisas no livro, viu? É uma jornada, assim, é um caos sem fim. Parece que nunca vai ter fim, nunca vai ter fim, nunca vai ter fim. E você vai mergulhando nisso, é difícil sair. Mas ao mesmo tempo que é sofrível isso, é angustiante, também toca, né? Toca, faz a gente pensar, faz a gente ampliar nossas ideias. Então, os dois jornalistas aqui, o Kai e o Rost, né? Eles acompanharam, viram a Cristiane lá no tribunal. Ela estava depondo, inclusive, não só pelos crimes dela, mas os crimes, né? Mas também ela estava servindo de testemunha. Se eu não me engano bem, depois eu passo melhor a informação, mas eu me lembro que é mais ou menos isso. Ela está servindo de testemunha contra um cara que é acusado de molestar e como que fala? É aliciar menores. Você vê que tem um mercado institucionalizado da prostituição infantil. Essa expressão está dentro desse livro. Então, a Cristiane traz aqui um documento
muito, muito potente. É claro que a gente está falando aqui da Alemanha nos anos 70, a gente está falando da heroína, que é uma droga que ela não é popular aqui no Brasil, né? É uma droga cara. Quem usa heroína aqui no Brasil tem muita grana. Felizmente, vamos dizer assim, né? Que ela se torna menos acessível, né? Que os danos dela são bem drásticos. A heroína nessa época aqui talvez seja o que hoje se fala do crack aqui no Brasil, né? Então, outra coisa que a gente tem que pensar quando a gente faz esse tipo de leitura é descentralizar a droga como um grande problema a ser pensado. Claro, a gente considera, a gente presta atenção nos danos causados por esses usos de drogas, mas exatamente isso que a Christiane vai dizendo no livro todo, que é uma questão que vai além da drogadição. Ela traz aqui muitos problemas culturais, sociais, familiares. E a pergunta que fica, né? Quem que é o anormal? Quem que é o doente? A Christiane, os amigos dela que se prostituem e que se drogam? Ou as pessoas que consomem essas crianças como produtos sexuais, né? Porque os clientes da Christiane e dos amigos dela são homens de família, né? Homens de família. Homens considerados normais e respeitáveis, pagando, consumindo, ajudando na destruição de crianças e adolescentes em extremo estado de vulnerabilidade. Então, esse livro aqui ele é rico demais. Eu só quis fazer um comentário inicialmente. Eu não sei se eu vou fazer uma série sobre ele, estou pensando em fazer. E eu queria iniciar, não sei se eu vou fazer a série, que é um livro bem denso, não sei se dá para ficar lendo aqui, mas posso fazer uns comentários. Mas eu gostaria muito de ler o prefácio desse livro, que é um dos meus prefácios favoritos. Eu já li esse livro muitas vezes. E o prefácio é um xodó. Eu gosto muito de prefácios, mas o prefácio desse livro aqui, ele arrebenta. E no próximo vídeo eu quero ler esse prefácio de Christiane F. Nós, as crianças da estação Zou, né? Christiane F. Então é isso. A gente se vê na próxima. E trago mais novidades aqui para quem se interessar.